Olá, sou o pastor Reginaldo e estamos aqui mais uma vez para trazermos uma palavra para o seu coração. E eu gostaria de meditar neste momento com você a palavra de Deus que está escrita no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu gostaria de meditar com você a respeito deste tão grande amor de Deus para com a humanidade. O amor de Deus, ele é imensurável, não se pode medir, é um amor infinito. E Deus, ele amou o mundo de tal maneira, diz a palavra do Senhor. Ele não amou apenas alguns, ele não amou alguns selecionados, alguns seletos, alguns predestinados. Ele amou o mundo inteiro de tal maneira que ele deu, que ele enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para que morresse numa cruz, por causa de mim, por causa de você, por causa dos nossos pecados, para que nós pudéssemos nos relacionar novamente com Deus. Meu querido, minha querida, você que vê este vídeo, nós sabemos que Deus, ele criou o homem, ele criou a mulher para se relacionar com ele. Ele nos criou para a glória do seu santo nome, para que nós tivéssemos uma intimidade com ele. Diz a palavra de Deus no livro de Gênesis que Deus passeava com o homem no jardim do Éden, na viração do dia, no finalzinho do dia, quando estava entardecendo, antes de anoitecer. Deus vinha ali no jardim do Éden e passeava com o homem, conversava com o homem, falava com o homem. E eu fico a imaginar a intimidade do homem com Deus e de Deus com o homem, o diálogo ali entre eles, coisa tremenda, coisa maravilhosa. Mas o homem pecou contra Deus, o homem desobedeceu uma ordem de Deus, um mandamento de Deus, e por isso o homem se afastou de Deus, porque em Isaías 59 diz que o que nos separa de Deus é o pecado. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Portanto, o pecado nos afastou de Deus, afastou Adão de Deus, afastou a humanidade de Deus, porque a Bíblia diz que por um homem pecou, e por este homem o pecado entrou em toda a humanidade, para toda a humanidade, atingindo toda a humanidade. Então todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. E Deus então elaborou um plano para que o homem pudesse retornar a ele. O amor de Deus, o infinito amor de Deus, ele não se conformou, ele não aceitou aquela perda, ele não aceitou que o homem ficasse afastado dele eternamente. Por isso Deus elaborou um plano. Deus, ali no jardim do Éden mesmo, ele elaborou um plano para a salvação do homem, para que o homem se reconciliasse com ele. E Deus então envia o seu Filho, ele envia o seu único Filho, Jesus Cristo, para nos salvar, para nos remir dos nossos pecados. E é interessante, meus queridos, que quando nós observamos, quando nós meditamos nesse amor de Deus, nós vemos que o amor de Deus, ele é tremendo, que Jesus, sendo Deus, porque ele estava desde a criação do mundo, desde a fundação do mundo, nós vemos no Evangelho de João, no capítulo 1, que diz assim que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus é o Verbo, é a palavra, e Jesus já estava lá na fundação do mundo, quando estava sendo criado, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, meus queridos, Jesus, ele é Deus, e ele deixou a sua glória na pessoa do Filho, para nascer aqui de uma mulher, para nascer um homem, para encarnar, não reencarnar.
Não houve uma reencarnação, mas Deus, ele encarnou, ele nasceu no menino, numa criança, nasceu de uma virgem, para entrar no mundo de uma forma correta, de uma forma que não transgredisse a sua própria lei. Porque Satanás, ele entra no mundo de uma forma errada, transgredindo de uma forma que ele sabe fazer, que é mentindo, que é persuadindo, que é enganando as pessoas, que é se apoderando, invadindo a vida das pessoas. Satanás entra nesse mundo invadindo o corpo das pessoas, se apossando da vida das pessoas. Mas Jesus não, Deus não é assim. Deus, ele veio no mundo de uma forma correta, ele nasceu na pessoa de uma criança, do menino Jesus, ele nasceu de uma forma correta, ele veio aqui, nasceu de uma virgem, de uma mulher, obra do Espírito Santo, e ele veio para poder nos levar de volta para o céu, nos levar de volta a termos comunhão com Deus. E Jesus andou por este mundo, Jesus, ele caminhou nesta terra, ele sentiu os sentimentos que nós temos, ele sofreu, ele se angustiou. Nós vemos ali no Getsêmani, quando Jesus está orando, diz a Bíblia que ele suou gotas de sangue, porque ele sabia o que ele iria passar, o sofrimento que ele iria passar, que ele iria estar afastado até mesmo de Deus o Pai, ele iria estar separado até mesmo de Deus, porque Deus Pai não suporta o pecado, e o pecado da humanidade estaria sobre Jesus, por isso ele sofreria, mas pelo seu grande amor, ele permaneceu, ele perseverou na sua missão. Ainda que ele tenha dito: Pai, se possível, passa de mim este cálice, na sua humanidade ele falando, mas ele sendo Deus, ele estava aqui para ser obediente, e foi obediente até o final, e ele disse: não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. E ele então se entregou por amor de nós, porque ele diz assim, que ninguém tira a vida dele, é ele que doa. Não mataram Jesus, ele entregou a sua vida para ser morto por mim e por você, para que nós pudéssemos voltar a Deus, a termos relacionamento com Deus. E Jesus foi preso, ele foi açoitado, seu corpo foi dilacerado, seu sangue foi derramado gota a gota ali na cruz do Calvário, colocaram uma coroa de espinho, tudo aquilo que era para eu e você sofrermos, Jesus sofreu no nosso lugar, por amor a nós. Este é o grande amor de Deus. E Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou para nos dar a vitória. Ele venceu o mundo, ele venceu a morte, ele venceu o pecado. E nós também podemos vencer quando nós entregamos a nossa vida para ele, quando nós temos comunhão com ele, quando nós reconhecemos o seu sacrifício. Não basta conhecer a Deus, não basta conhecer a Jesus de ouvir falar. Eu ouço falar, eu conheço Jesus, ele é o Filho de Deus, sim. Não, tem que reconhecer o seu sacrifício, tem que nascer de novo. Nicodemos foi falar com ele, reconhecendo ele ali, disse: olha, sabemos que tu és verdadeiramente alguém enviado de Deus, senão não poderia fazer os milagres, fazer os sinais que tu fazes. E o que Jesus disse a ele: Nicodemos, não adianta me reconhecer-me como filho de Deus, não, mas tem que nascer de novo, tem que ser gerado de novo, tem que ser uma nova criatura, tem que se arrepender dos pecados, tem que se converter, tem que mudar os hábitos, tem que mudar os costumes, tem que deixar muitas coisas, tem que renunciar a si próprio, deixar os prazeres deste mundo, deixar aquilo que não agrada a Deus, os vícios, deixar a vida pecaminosa, o adultério, a mentira, e começar a andar numa vida santa, voltada para Deus, buscando os caminhos do Senhor, lendo a sua palavra, estudando a sua palavra, que é onde nós conhecemos tudo sobre Deus, é onde Deus se revela a nós, através da sua palavra nós conhecemos e sabemos quais são os seus gostos, o que agrada, o que não agrada a Deus, e assim nós nos aproximamos de Deus. Este é o grande amor de Deus, o amor de Deus que foi derramado sobre minha vida e sobre a sua vida, o amor de Deus que foi derramado na cruz do Calvário, gota a gota, o seu sangue foi ali sendo derramado para que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados. Ele foi o sacrifício perfeito e cabal. Jesus ali, ele aspergiu o seu sangue sobre as nossas vidas, sobre os nossos pecados. Ele entrou diante do trono de Deus com o seu sangue nas mãos ali,
colocando diante de Deus e dizendo aqui, Pai, está aqui a expiação, aqui está o sacrifício cabal em favor do pecado da humanidade. E todo aquele que reconhece esse sacrifício, que vai através do sangue de Jesus a Deus, os seus pecados são encobertos e nós podemos nos aproximar de Deus, da presença de Deus. Então medite nesta palavra, reflita essas palavras. Se você ainda não se converteu, se você ainda não se decidiu em seguir Jesus, não é mudar de religião, não é uma religião que eu te ofereço, não é uma placa de igreja que eu te ofereço, mas é Jesus Cristo, que é o único e suficiente Salvador. Levante a sua mão para Jesus, convide Ele para entrar no seu coração, convide-o para entrar na sua vida, convide-o para entrar no seu lar, convide-o para entrar no seu relacionamento familiar, no seu relacionamento sentimental, convide-o para entrar no meio da sua família, dos seus filhos, convide-o para entrar no meio dos seus negócios, da sua vida profissional, e você vai ver como que tudo vai ser diferente, como vai haver uma mudança, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Fique com essa palavra, que Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.